Olá, vocês que nos seguem nas plataformas digitais da TN Online. Como vocês sabem, a Tribuna é o jornal que saiu do papel para ficar mais perto de todos nós aqui nesse grande ambiente digital, em particular neste momento em que se avizinham as eleições, o momento em que nós vamos depositar os nossos votos para governador, para presidente, para senador, para deputado federal, para deputado estadual. A Tribuna tem aberto uma série de entrevistas com todos os nossos candidatos, por Arapongas, por Apucarana e todo esse eixo aqui do norte do Paraná. Conosco hoje o deputado estadual Pedro Paulo Bazana, do PSD de Arapongas, que está em caminho aí à reeleição nesse ano. Bazana, seja bem-vindo à Tribuna. Eu que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui na Tribuna, toda essa equipe maravilhosa da Tribuna, né, que sempre nos recebe sempre de braços abertos, né, então a gente fica muito feliz de estar aqui, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na Tribuna. Maravilha. O Bazana era suplente de deputado, assumiu a cadeira recentemente, está agora como deputado, tem a reeleição, tem um longo histórico, né, inclusive com a Federação das APAES no Paraná. Ô Bazana, como é que está a tua campanha hoje? Como é que está a correria de campanha típica, né? A campanha agora se tornou um pouco mais difícil pelo período curto que ela é, né? Ela se desenvolve aí, são 45 dias de campanha, né? Mas na verdade são 30 dias de trabalho mais intenso, né? E a gente está percorrendo aí já todo o Paraná. Claro que a gente tem uma caminhada muito forte dentro das instituições no Paraná, e principalmente as APAES do Estado, né? Mas agora como deputado, nós estamos lá há 10 meses como deputado. A gente tem feito um trabalho voltado muito forte para mais de 400 instituições no Paraná, que a gente já tinha um trabalho voluntário em prol da pessoa com deficiência, né, e a gente está focando muito forte nisso, né, nesse trabalho que nós já temos, né, principalmente pelos ganhos que nós tivemos em pouco tempo dentro da Assembleia Legislativa do Paraná, né, uma parceria muito forte com o nosso governador Ratinho Júnior, conseguido muitos recursos, né, para essas instituições, né. Agora estamos focando aqui na região, né, agora é o período da gente poder trabalhar mais na nossa região aqui, Arapongas, Apucarana, Rolândia, enfim, a região norte do Paraná, que a gente está focando mais forte agora nesse trabalho aqui, realmente de visitas, de reuniões, conversando com os nossos empresários, conversando com a população, para poder mostrar um pouco do nosso trabalho e por que da importância da nossa região ter deputados aqui, né. Fundamental, né? Porque o desenvolvimento regional precisa ser integrado e esse projeto integrado depende também de representação política forte, né? Com certeza. Se você pegar as regiões que mais crescem no Paraná, você vai ver que são as regiões que mais têm representante político fazendo parte ali da sua região. E aí consegue muito mais recursos para poder desenvolver essas regiões. E principalmente Arapongas e Apucarana são duas regiões muito fortes, né? Porque a Arapongas tem a sua estrutura voltada para a questão dos móveis e a Apucarana também tem as suas estruturas voltadas para a questão têxtil. Então são duas cidades que precisa realmente de representação forte, né? Estou dizendo aqui numa região que nós estamos aqui, mas o eixo aqui Londrina-Maringá é muito importante que esteja se fortalecendo com representantes para desenvolver ainda mais, né? Nossa região ela tem crescido muito nos últimos tempos, principalmente populacional, né? Tanto Arapongas, Apucarana, mesmo Rolândia aí também crescendo muito, a nossa região toda aqui. Então a gente precisa realmente estar forte na política, ter representantes que realmente mostrem a nossa cara, tanto na Assembleia Legislativa do Paraná, que eu falo sempre isso, a gente tem que frisar as duas instâncias, tanto deputado federal como estadual, é muito importante que se tenha deputados aqui da nossa região para fortalecer mais toda essa estrutura maravilhosa que a gente tem aqui no norte do Paraná. Sem dúvida. O Bazana, você faz parte da base aliada do governador Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa. Um dos principais programas do governo do Estado para estímulo da industrialização no Estado é o Paraná Competitivo, né, que faz uma série de isenções fiscais, uma série de incentivos fiscais, melhor dizendo, né, para que as empresas se instalem. No entanto, o programa permite, por exemplo, que essas empresas escolham o local onde vão se instalar, o que acaba necessariamente atraindo essas empresas para aqueles polos já mais desenvolvidos. De uma certa forma, isso vai de encontro, ou seja, vai no sentido contrário aos esforços das pequenas cidades para atrair novos investimentos. Como é que você vê essa questão? Como é que você está articulando isso com o governo do Estado? Veja bem, eu acho que atrair os empresários para dentro da sua cidade é uma coisa muito importante, porque faz com que a cidade cresça cada vez mais, né? E a gente vê essa articulação
entre o governo do estado e entre as prefeituras, né? Muito importante também que os prefeitos estejam ligados ao governo para poder fazer esse ganho para a sua cidade, né? Nós estamos aqui, como eu disse, nós estamos numa região aqui que existe muitas indústrias, né? E a gente tem que atrair mais indústria e outros segmentos também, né? Mas a gente vê com muitos bons olhos essa questão do governo e também dessa questão fiscal, né? Apesar de se haver muita discussão em questão dessa isenção fiscal, mas sem isso você não consegue atrair o empresário. Então você tem que dar uma condição para que o empresário venha até a sua cidade ou até a sua região e possa ali desenvolver a sua indústria, né? Isso é fundamental, assim que as cidades crescem, né? Porque consegue arrecadar mais, consegue trazer mais estrutura. Então o governo tem feito esse trabalho realmente para atrair os empresários. Eu digo, não é só nas cidades maiores, mas por todo o Paraná. A gente tem visitado aí diversas cidades do Paraná, né? E a gente tem visto que muitas cidades pequenas estão atraindo aí empresas grandes, né? Sim, imagino que é uma luta muito grande das pequenas cidades para atrair esses novos empreendimentos e uma das dificuldades é justamente a estrutura logística para atrair. Então, por isso que as empresas acabam muitas vezes preferindo os grandes centros. E quando se fala em logística... Por causa do eixo, né? Quando você está num eixo, principalmente assim, sim, nós somos privilegiados aqui, esse eixo Londrina-Maringá, né? Principalmente por estarmos aí próximos aí, principalmente Porto de Paranaguá e mesmo na região de São Paulo, estarmos próximos também do estado de São Paulo. A nossa região é privilegiada com isso. E claro que a logística ela também tem muito a ver para que as empresas possam se instalar nessas cidades, né? Porque precisa escoar suas produções com uma facilidade maior, né? Exato. E quando se fala de logística, hoje na sequência, eu ia emendar essa pergunta, um dos nós que o Paraná precisa desatar é com relação aos pedágios, né? Que é um problema sério que vai ser discutido daqui a uns dias, né? Exatamente, né? O pedágio já era para ter sido discutido assim mais forte, né? Mas o pedágio é uma questão federal, né? Já está praticamente tudo em andamento, está no Tribunal de Contas, eles estão fazendo todas as análises das praças que já existiam, das praças que vão ser implantadas, né? E isso vai ser colocado na Bolsa de Valores para que realmente as empresas mais competitivas possam ir para o leilão e poder, aquela que oferecer o menor valor é que realmente vai dirigir essas praças de pedágio, né? Hoje a gente vê assim, uma reclamação muito grande até diferente, né? As pessoas dizendo, quando era o pedágio a gente tinha mais segurança, as estradas estavam melhores, então se vê aí essa necessidade realmente de ter um pedágio, mas com preços justos, né? Porque eu vejo que as pessoas até não se assim, não é que não se importam, mas se cobrar um pedágio com preço mais justo, com certeza absoluta a população paga, porque roda com mais tranquilidade, roda com mais segurança, né? E isso é muito importante, né? Sem dúvida. Se você me permite, eu quero retornar a um tema aqui, retomar um tema, melhor dizendo, que é da sua área, da sua alçada, que é a pessoa com deficiência. E nós temos no Brasil uma lei de inclusão que mudou bastante o conceito, né? E que se trabalha hoje, e nós temos uma rede de instituições, a APAI, que faz um trabalho muito interessante no Paraná todo. E, de uma certa forma, politicamente, há sempre um esforço de carregar recursos para a APAI, o que justifica. No entanto, isso vai, de uma certa forma, no sentido contrário ao que diz a própria lei de inclusão, porque, por exemplo, a escola especial não está prevista na Constituição, e sim a educação especial. Então, hoje, quando se fala de inclusão, inclusive, a gente está necessariamente falando da necessidade de investimentos nas redes regulares para que essas pessoas não sejam segregadas e sim estejam incluídas na sociedade, que é o que está o pressuposto na lei de inclusão. Como é que vocês veem isso trabalhando dentro da federação da APAI? Veja bem, a inclusão é uma coisa que tem que ser muito bem analisada. Você não pode simplesmente achar que você pegar uma pessoa com deficiência, e a deficiência ela existe numa quantidade diversificada, são várias especificações da deficiência, e você colocar ela, conviver junto com as pessoas normais e achar que isso é uma inclusão. A inclusão ela precisa ser feita com responsabilidade, principalmente quando você trata da inclusão na área educacional. A experiência de 20 anos dentro da APAI de Arapongas e da Federação dos Estados mostra isso, né? A inclusão, quando você pega uma pessoa com deficiência e você coloca ela para conviver com as pessoas normais, para praticar um esporte, ou lazer, ou outras atividades, sim, é uma inclusão tranquila. Mas quando você fala na área educacional,
Isso é de experiência própria. Muitas, principalmente do déficit de aprendizado. Quando você pega uma criança que ela tem o déficit, tem uma deficiência muito grande no aprendizado e colocar ela no ensino comum. Com certeza a dificuldade é muito grande e ela não vai progredir. Quando ela está dentro da PAI, que ela é preparada para ser incluída, ela é incluída com responsabilidade. E muitas vezes não é só a questão educacional, né? Porque chega um limite que ela não consegue mais aprender. E aí a gente tem que fazer o quê? Preparar ela para a vida. Preparar ela para o mercado de trabalho, preparar ela para ter uma vida normal. E aí você está incluindo com responsabilidade, né? Essa é a forma de você incluir, né, a pessoa e fazer a verdadeira inclusão social. É preparar ela para que ela possa continuar a sua vida na área educacional, como também pode continuar a sua vida na área profissional e muitas outras áreas, né? Porque a deficiência, ela tem uma enormidade de graus diferentes, né? Então, a gente tem que analisar muito bem toda essa questão de inclusão. Hoje, as redes das APAES e as co-irmãs, elas estão mais ou menos em torno de 40, 45 mil alunos. Mas nas redes comuns, está com mais de 80 mil alunos que estão incluídas no ensino comum, né, que não estão nas instituições, né? Então tem que ser feita uma coisa. Por quê? Uma coisa é a gente olhar a inclusão e dizer, está sendo segregada. Isso é muito fácil, mas quando você tem uma pessoa dentro da sua família, que você sabe os limites dela e que você sabe como ela está sendo preparada, aí você dá um valor totalmente diferente da visão que se tem até na própria Constituição, né? Mas a gente tem que compreender também, a gente está acompanhando uma série de entidades ligadas à síndrome de Down, aos transtornos do espectro autista, enfim, uma série de entidades, e cada vez mais hoje o que se ouve é que a deficiência não está na pessoa, e sim está na sociedade, na estrutura no entorno dessas pessoas. É ali que está a deficiência, é ali que tem que ser trabalhada essa deficiência. Então, portanto, não é o caso, por isso que eles discutem, inclusive, a segregação. Lógico que o trabalho que a APAE faz é fundamental. No entanto, a APAE recebe recursos de saúde e de educação, né? E no que tange à saúde, por exemplo, é acesso universal. E aí nós temos uma série de problemas que são as crianças que são, por exemplo, autistas ou que sejam, por exemplo, síndrome de Down ou que precisam ser atendidas nessa área de saúde e ela não está disponível no resto da estrutura, só dentro da APAE. E aí como é que fica esse atendimento, por exemplo, se considerarmos que o acesso à saúde é universal? Veja bem, ó, você está falando em duas deficiências apenas, porque... Não, duas, só como exemplo, lógico. E essas são as menores, porque hoje, síndrome de Down, ele é um ser humano, assim, eu digo assim, que quase que está na perfeição, né? Tirando as suas peculiaridades ali, ele se desenvolve com tranquilidade, com uma facilidade enorme e consegue conviver normalmente. O autismo hoje ainda é uma incógnita na questão da deficiência, porque ele tem desde o mais leve até o mais severo, e até hoje ainda o diagnóstico ainda ele está em andamento para poder se desenvolver. Então são duas deficiências que você consegue conviver e consegue incluir na sociedade de uma forma mais fácil, mas nós temos uma enormidade de deficiências fora essas que não tem condição de você colocar dentro de uma escola comum, dentro do ensino comum, porque se você não trabalhar eles com pessoa qualificada. E dentro das APAES, das instituições, hoje mais de 400 que atendem as pessoas com deficiência, nós conseguimos fazer isso. Então, essa é a questão que você tem que ver. Por exemplo, eu contratei no meu gabinete a primeira assessora parlamentar da história da Assembleia com síndrome de Down. Mas quando nós contratamos elas, o que nós fizemos? Nós trouxemos a mãe e o pai dentro do nosso gabinete, fizemos uma reunião com todos os funcionários para que eles pudessem passar qual a situação e como conviver com essa pessoa, né? Porque eles têm as peculiaridades deles e a gente precisa entender. O que você disse aí, precisa preparar a sociedade. Você vai incluir um aluno com deficiência, por exemplo, no mercado de trabalho. Qual que é o ideal? Você reunir os amigos que estão ali no mercado dentro daquela empresa e dizer qual que é as peculiaridades dele para poder ajudar ele a se desenvolver mais. Então tem todas essas questões, porque a gente trata a deficiência assim com uma enormidade de graus e de diferenças, e é isso que tem que ser entendido, que você precisa preparar. A questão da saúde hoje, só para você ter uma ideia, nós estamos defasados em termos financeiros em mais de 60%. Todas as instituições hoje que implantou o sistema de saúde, ele está super defasado, né? E o crescimento é muito grande. Quando nós implantamos o SUS em Arapongas em 2004, 2005, nós tínhamos 120 alunos e recebíamos um valor.
Hoje, nós estamos com 460 alunos recebendo o mesmo valor de 2005. Então, as instituições ela não têm condição de atender toda a sociedade como ela gostaria, né? Nós gostaríamos, e a gente está trabalhando forte dentro da Assembleia para criar e trazer para o Paraná o CER, Centro Especializado de Reabilitação, para que diversos municípios possam ter essa estrutura, onde o governo federal aporta recurso para poder ajudar a contratar os profissionais e aí sim atender a instituição e atender a comunidade. Esse é o nosso sonho, de poder fazer essa união, porque apesar, estou falando da APAE de Arapongas, que é onde eu convivo mais, que a gente também abre o espaço um pouco para a comunidade ser atendida lá. É claro que a gente, com a estrutura que nós temos, e hoje com 460 alunos e mais de 50 alunos em fila de espera, coisa que nunca aconteceu, isso está por todo o Paraná, cresceu muito, né, o índice de aluno, todas as escolas especiais estão aí com uma defasagem muito grande, a maioria nas cidades maiores já não estão tendo mais, não comporta mais receber tantas pessoas, principalmente recém-nascidos, que a gente precisa dar um atendimento precoce, né? E toda essa estrutura já ficou pequena, né? E você vê como que pode, desde 2005 praticamente a gente ter o mesmo valor que a gente recebe do SUS e manter uma estrutura hoje de 120 para 460 alunos. Isso Paraná inteiro está dessa forma. Então a estrutura fica muito difícil para atender, né? E a gente atende, claro, com uma perfeição rápida. E uma coisa da inclusão que as pessoas às vezes não entendem ou às vezes não conhecem, é quando você tem uma estrutura técnica e médica dentro de uma instituição como é a APAE e as co-irmãs, você consegue detectar dentro da sala de aula certos problemas que o professor ou o instrutor ele passa para a parte técnica e a gente consegue trabalhar rapidamente. A APAE de Arapongas, por exemplo, nós temos lá neuropediatra, pediatra, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogos, psiquiatras. Então temos uma estrutura grande para atender. Isso custa muito. E aonde que a gente mantém essa estrutura? A maior parte com arrecadação de doação. Então não é só o dinheiro vindo do governo federal para colocar, não. Hoje, por exemplo, eu tenho que colocar quase 50% de arrecadação dentro do município para cobrir o SUS, senão eu não teria esse recurso. Então, não é simplesmente, vem dinheiro do governo federal para atender o SUS, então teria que atender toda a sociedade. Nós gostaríamos, né? Mas como essa defasagem é muito grande, só quem vive ela é que sabe essa realidade. Né? Sem sombra de dúvida, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. A única preocupação realmente é que a gente pensa que o SUS tem aquela lei que o acesso à saúde é universal, né? Sim. Ou seja, uma estrutura pública não pode atender só um grupo, tem que atender a toda a população, independente de onde esteja matriculada, porque do contrário não teríamos como discutir. Concordo com você. Inclusão. Por isso que a gente procura, toda vez que a gente pode, abrir para atender outras pessoas fora da instituição. Pelo menos é assim na APAE de Arapongas e outras instituições do Paraná também é assim, né? E se Deus quiser, muito em breve, nós vamos conseguir trazer para o Paraná o Centro Especializado de Reabilitação. Nós temos 3 só. A nossa intenção é trazer mais de 15 aqui para o Paraná, para que a gente possa atender a comunidade e também atender a instituição. Perfeito. Fundamental, inclusive, trabalhar com reabilitação e com a profissionalização, com o trabalho profissional, né? Por exemplo, no Estado há uma falta enorme de terapeutas ocupacionais, né? O TO está faltando hoje, na grande parte das instituições, é uma mão de obra fundamental mais de 80, para a pessoa com deficiência. Inclusive, eu estive em Brasília conversando com o ministro da Saúde, né, exatamente sobre a questão do terapeuta ocupacional. Estive na universidade com o presidente, com o diretor-geral das universidades do Paraná, para que a gente possa criar mais cursos de terapeuta ocupacional no Paraná, porque está muito em falta, principalmente porque o município agora vai ter que absorver esse profissional que antes não tinha, agora tem que absorver o profissional, e as instituições estão perdendo, principalmente pela questão salarial, né, que a instituição não está tendo condições de pagar um salário, né, para esse profissional. Né, e hoje também já estamos tendo em falta fonoaudiólogos também, é outro que já está faltando muito nas estruturas das instituições. Né. Mas eu tenho muita fé que a gente vai conseguir realizar esse sonho. E não é só essas pessoas, é você poder atender dentro do centro especializado de reabilitação, por exemplo, aquela pessoa que teve um derrame, um infarto, claro, que teve ali, às vezes fica com problemas para andar, para se locomover, e você poder fazer tudo isso dentro da sociedade. É uma parceria, né? Agora, uma coisa eu deixo bem claro, o que a gente precisa também é que os municípios olhem para as instituições, porque não é só o governo do estado, o governo federal, a gente precisa que o município também, que os municípios comecem a olhar para as instituições do seu município, que é um parceiro do município, que atende um público que era obrigação do município atender e muitas vezes não atende.
Então as instituições acabam fazendo isso, por quê? Porque nós trabalhamos com um patamar de mais de 10 mil hoje, mais de 10 mil voluntários buscando um recurso para essas instituições, né? E a gente precisa que essa união seja feita, a parceria município, instituição, governo do estado, governo federal, para a gente poder atender a pessoa com deficiência ou aquela que tem uma deficiência momentânea, né, no momento em que ela precisa. Sem dúvida. E, bom, retomamos aqui, para a gente poder, inclusive, encerrar a nossa conversa aqui. Como é que está a tua agenda de campanha? Qual é o seu horizonte próximo teu agora aqui? Como é que estão os contatos? Não, nós estamos trabalhando forte, né? Agora a gente começa aí a trabalhar muito forte na região aqui, principalmente na região de Arapongas, Apucarana e toda a região aqui norte, aqui, Rolândia, enfim, o eixo Londrina, Maringá, a gente vai trabalhar muito forte e vamos visitar ainda muitas instituições, nós estamos fazendo esse trabalho, né? Para poder levar aquilo que a gente está fazendo, né? Porque agora fica até mais fácil para poder falar, porque anteriormente a gente fazia campanha e fazia as promessas que a gente podia fazer. Hoje não, hoje eu posso realmente dizer, olha, em pouco tempo que eu estou na Assembleia, né, há 10 meses, a gente já conseguiu muitos ganhos para a instituição. Hoje mesmo, contratei no meu gabinete uma pessoa especializada em captação de recursos para as entidades nas áreas sociais. Hoje a nossa menina está em Arapongas, né, e depois a gente quer também percorrer o Paraná fora da época, outras épocas, para ajudar as instituições a captar recursos, para poder melhorar o atendimento. Então a gente está fazendo um trabalho realmente voltado dentro das instituições fortes, né, e claro, dentro da nossa região, e mostrando um pouco tempo que a gente está na Assembleia, o trabalho que nós estamos fazendo lá. Maravilha. Daí a importância fundamental de acompanharmos o que cada um está fazendo no dia a dia, pensando na nossa sociedade, naquele futuro que todos nós sonhamos e temos direito a ele. Pedro Paulo Bazzano, deputado estadual pelo PSD, candidato à reeleição. Prazer falar contigo aqui, Bazzano. O prazer foi meu, a gente agradece mais uma vez a você, ao Taquinho e toda a equipe, né, a família Tribuna do Norte, que sempre nos recebe aqui com muita alegria, com muita... esse carinho de vocês conosco que é muito grande, né? E pedir para as pessoas que nos sigam nas redes sociais, que olhem lá o que nós estamos fazendo, olhem o nosso trabalho, olhem o nosso histórico, para aí sim poder votar, como todos os candidatos, né? Nós estamos numa eleição que vai definir o rumo do Brasil. Nós vamos eleger o presidente, senador, deputado estadual, federal, o nosso governador. Então, enfim, a gente tem que fazer realmente aquilo que o deputado, o seu candidato esteja fazendo. Olhe, pesquise sobre o seu candidato, não vote por votar. As pessoas precisam escolher realmente quem trabalha pelo nosso estado e pelo nosso país. Então essa é a importância de votar e votar certo, né? Nada mais importante do que o nosso voto depositado na urna nas eleições. Daí a importância desse trabalho que a Tribuna faz de abrir as suas plataformas digitais, os seus espaços, para trazer para cada um de nós todos os projetos que estão sendo colocados na mesa nesse grande debate que nós chamamos de eleições 2022. Daí a importância de nós acompanharmos a ideia, o pensamento, o projeto, a visão de mundo de cada um dos candidatos para que possamos, muito de perto, acompanhar esse movimento e alterar esse movimento no sentido de conseguirmos realizar aquilo que nós desejamos para a nossa sociedade e aquilo que nós temos direito quando pensamos, né, na Constituição Social. Muito obrigado, Pedro Bazzano, pela presença, muito obrigado pela qualificada audiência de vocês todos os dias aqui na Tribuna.